Fala galera, tudo bem? Eu sei que eu ando sumido, mas enfim, eu desisto de explicar meu sumiço. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro bem bacana, que é o incrível As Desventuras de Arthur Lass. Bom, esse livro ele foi publicado aqui no Brasil esse ano pela editora Record e ele foi publicado nos Estados Unidos no ano passado e ele ganhou o Pulitzer, né? Enfim, um prêmio muito importante. Mas enfim, não vamos falar sobre o quesito do prêmio, né? Talvez a gente converse um pouco depois sobre isso. Mas vamos comentar um pouquinho sobre esse livro aqui do Andrew Chambry. Acho que é assim, né? Posso estar pronunciando errado, mas tudo bem. E a gente aqui vai acompanhar, então, as desventuras do Arthur Lass. Quem é Arthur Lass? Arthur Lass é um escritor, né? Ele é gay, ele tem 3 livros publicados e ele tá chegando na meia-idade, né? A gente inicia o livro com ele com 49 anos, então, assim, ele tá com aquela expectativa, enfim, de como é ser gay e chegar na meia-idade, né? Uma vez que ele até menciona aqui de que a maioria dos gays que passaram pela revolução sexual não tiveram oportunidade por, enfim, devido à crise da AIDS e devido a questões de violência também, porque é muito importante a gente lembrar de que não foi só a AIDS que matou os gays ali naquele período, mas enfim, né? E aí a história começa com o Arthur tendo que lidar com o fato de que o amante dele, durante assim 10 anos, alguma coisa assim, está se casando com outro cara, né? Uma pessoa com quem ele dividiu assim boa parte da vida dele e está prestes a se casar, e de que tudo isso aconteceu de uma maneira muito repentina, né? E é engraçado porque antes disso, antes de o Arthur ter um relacionamento com o Fred, que é esse rapaz que é mais novo do que ele viveu uma experiência semelhante, sendo que no caso ele era o rapaz mais novo, né? Ele, durante a juventude dele, ele teve um relacionamento com o Robert, que é um poeta ali muito famoso dentro do contexto do livro, né? Ele participou de uma grande escola literária, enfim, de poetas e pessoas inovadoras. E o Arthur, ele perdeu boa parte da juventude dele tendo um relacionamento com o Robert. Sendo que nos 2 relacionamentos que o Arthur teve, ele foi... Enfim, não foi ele que acabou, né? Tanto com o Robert terminou com ele porque falou que não estava dando mais certo e tudo mais, quanto com o Fred também, né? Que ainda teve isso de ser uma coisa repentina e do nada ele tá se casando ali com outra pessoa, né? O que é um choque e tudo mais. E dentro desse contexto, né? De, enfim, ele tá chocado com que o amante dele, durante muito tempo, vai se casar com outra pessoa. Ele decide, então, lidar com isso fugindo do problema, né? Então ele faz uma rota, ele acaba coincidindo que o casamento dele, que o casamento do Fred, né, com esse outro rapaz, e o aniversário do Arthur Lass de 50 anos, que pra ele é uma data relativamente significativa, né? Porque, enfim, é como se ele sentisse que a velhice estava chegando. E... enfim, o Arthur, ele acaba criando uma rota, porque ele precisa ir para Nova York, mediar uma conversa com uma autora de ficção científica, depois ele precisa ir para Itália, depois para Berlim, depois, enfim, pro Marrocos. Ele faz toda uma rota, né, que acaba coincidindo com esse período, e aí a gente vai acompanhar então as desventuras de Arthur Lass, o que é muito legal, gente. E assim, durante todo o livro a gente vai acompanhando a vida do Arthur Lass de uma maneira não linear, ou seja, às vezes ele tá indo apresentar um evento e aí vem uma memória de quando ele tinha, sei lá, 16 anos, outra hora vem uma memória de quando ele era uma criança, enfim, o livro todo não tem essa linearidade, né? Obviamente, o que guia o livro é a viagem do Lass pelo mundo afora, né? Mas enfim, a gente tem esses flashbacks que são muito bem delineados na escrita do Andrew. E é muito interessante, assim, o que eu gostei desse livro, e que eu acho ele muito bacana e importante, é de que ele traz uma nova perspectiva do que é ser gay, né? Do que é ser gay nos dias, atualmente. E ele tem uma escrita, o Andrew, ele faz uma escrita que passeia muito pelo lado melancólico da vida, mas também tem partes engraçadas e não fica uma coisa ridícula, sabe? Não fica aquela coisa extremamente melancólica ou extremamente cômica. Ele sabe medir os dois e ele sabe muito bem em quais situações
colocar esses tons, né? Porque tem muitos autores que não conseguem, que acaba ficando, tipo assim, uma hora muito deprimente, outra hora muito engraçado, outra hora... Enfim, o Andrew, ele sabe fazer isso, e eu acho que isso contabiliza muito pros pontos do livro, porque durante o livro a gente tem várias reflexões. Quem narra esse livro aqui, no final eu fiquei um pouco chocado, porque eu não esperava, pensava, sei lá, que era só um narrador aleatório, é uma pessoa, né, não é o Arthur, e aí a gente descobre isso que é tipo, que? Né, eu achei o final um pouco clichêzão, assim, mas eu acho que é um final bacana e importante também, né? Porque geralmente as histórias sobre gays é sempre ou muito aquela coisa muito engraçada ou aquela coisa muito melancólica, né? E é isso que eu falo, tipo assim, eu acho que o Andrew, ele sabe muito bem brincar com esses dois clichês de histórias gays e coloca isso, ele desenvolve de uma maneira muito interessante, né? Tirando o final que eu achei, tipo, né? Tipo, ok, não é um final ruim, mas eu fiquei tipo, gente, ficou um final meio meio... não vou dizer previsível, porque eu não esperava que isso fosse acontecer, mas ficou um final tipo, meio piegas, sabe? Na minha opinião ficou um pouco meio... ficou piegas. Mas enfim, é bacana, eu acho que a forma como o Andrew desenvolve essa questão do Arthur tá lidando, né, com a meia-idade e ele revisitar a vida dele durante essa viagem, né, e é até engraçado porque o Arthur, ele tá escrevendo um livro sobre um gay que anda por São Francisco e vai revisitando a vida dele, é quase como se fosse, sei lá, um livro dentro do livro, né, não vou dizer que é o mesmo livro que o Arthur tava escrevendo porque não tem muito a ver, mas enfim, é bem interessante, assim, eu acho que ele é o tipo de história gay que a gente precisa, sabe? É o tipo de história que mostra que a vida de pessoas homossexuais, ela consegue ser muito mais do que todos os clichês que a gente é acostumado a ver, né? De que a gente consome tanto em livros quanto em séries, sabe? Mostra que o buraco é muito mais profundo e de que as relações, por mais que, enfim, muita gente fale que os gays são promíscuos e todas essas coisas, essas barbaridades que as pessoas costumam falar, ele pega e mostra assim, não, gente, a vida não é assim, as coisas não são assim e a vida, né, não só de homens gays, mas enfim, de todo mundo, tem sempre uma coisa por trás, por mais que aparentemente possa ser uma vida superficial e uma vida meio que medíocre, porque e isso é uma coisa que eu gosto, não só nesse tipo, não só no Desventuras de Arthur Lewis, mas em outros livros, que eles pegam uma história que aparentemente é superficial, e de que com o decorrer das páginas a gente vai lidando com os problemas reais dessas pessoas e de que a gente começa a perceber que essa história não é uma coisa tipo boba e de que, enfim, tem um ser humano ali por trás, né? Não são personagens rasos, não é tipo assim, vou contar a história de um gay viajando pelo mundo e vivendo a vida e lidando com os problemas da meia-idade. Não, o livro vai muito além disso, ele vai mostrando de como as relações que a gente tem quando a gente é jovem, de, enfim, as perdas que a gente tem, a forma como os nossos companheiros lidam com o que a gente sente, né, e de como a gente lida com o que o nosso companheiro sente também. Então, assim, ele sai dessa superfície e é muito bacana e muito interessante, porque na maioria das vezes a gente vê aí muitas histórias, né, que tem uma coisa muito promissora, né, começa com aquela sinopse bacana e vai pra um lado do clichê e tudo mais, né, e, enfim, não só romances gay, tá, gente, mas histórias no geral. E no caso aqui, ele começa como se fosse uma coisa meio clichê, meio engraçadona, e dentro disso, o Andrew, ele pega o leitor e mostra assim, olha, você já entrou nessa história porque você achou que ia ser boba e tudo mais, mas ela não é boba. Apesar de ela ter momentos muito engraçados, se vocês peguem rindo, assim, ela não é boba. E eu acho que tem um autor que faz isso muito bem, que é a Tessa Moshfegh, no meu ano de Descanso e Relaxamento, que aparentemente a história é uma bobeira, uma coisa super superficial, mas dentro dessa superficialidade ela vai dentro do âmago humano, e que eu acho isso sensacional. Enfim, acabei de ler, recomendo bastante. Acho que nós gays precisamos de livros assim. Acho que é importante a gente ter. É importante um livro como esse ter ganhado um prêmio, né? Porque mostra que a gente, enfim, que a nossa vida não é só
as coisas em que as pessoas, que o público em geral, né, as pessoas comuns acham que são, né, só sexo, drogas e curtição e tudo mais, não é. Mas enfim, gente, é isso, bacaníssimo, super engraçado, leve, gostoso, ele... O Andrew, ele sabe socar o leitor na hora certa e sabe também fazê-lo rir, fazer cosquinha nele, que eu achei isso incrível. E é isso, é um bom livro, ele é curtinho, apesar de ele aparentar ser grande, ele tem 250 páginas, é porque a folha é grossa mesmo. É isso, gente, acho que não tenho muito mais o que falar sobre o Desertor de Arthur, a não ser leiam, porque é um livro muito bacana e é um livro muito diferente, assim, eu achei muito diferente a forma como ele é narrado e tudo mais. O final pode decepcionar um pouco, mas nada que tire o prazer da leitura não, tá bom? É isso, um beijo e até a próxima.